Olá pessoal, seguindo aqui com mais um vídeo no canal, um vídeo um pouco diferente. Nós vamos abordar acerca das falas do Thiago Reis no podcast da Genial, né? Então, nada contra a pessoa do Thiago Reis, apenas a gente enriquecer o debate e tratar acerca desse tema tão polêmico acerca dos dividendos. Não, isso que você fala não faz sentido, porque o dividendo sai do preço da ação e, portanto, não gera valor nenhum. Qual a sua opinião? É uma boa pergunta, Uhum, porque na teoria é, faz sentido, na prática não faz. uhum. Tem algumas coisas que são assim, né? Na teoria faz sentido, na prática não faz. O investidor, ele precifica diferente o dinheiro no bolso e o dinheiro que está ali dentro da Exato. empresa, que ele não sabe muito bem tangibilizar. Não, E o melhor exemplo acho que seja a própria Petrobras. Exato. A Petrobras teve um ano, se não me engano, 2022, que ela pagou 70% do valor de mercado dela em dividendos. Dividendo. De ponta a ponta, quem olhar a cotação da Petrobras em 2022, eu vou até fazer esse exercício aqui online com vocês, vai ficar parecendo que não foi um baita investimento. Uhum. Né? Então vamos responder aqui quem fez essa pergunta. Começou o ano de 2022 ali em R$ 28 e terminou 2022 em R$ 25. Alguém pode falar, pô, perdi 10%. Não, camarada, você ganhou 70% de dividendo. Então, Uhum. você teve uma valorização de 60%. Exato. Nesse ano, poucos investimentos no mundo tiveram o retorno que a Petrobras apresentou. É, E fora o tá fato de você. respondido. Não, eu concordo. Fora o fato de você conseguir tangibilizar esse seu ganho, que é o dinheiro no seu. Então, aqui seguindo, né, segundo as falas do Thiago Reis, né, então ele usou um exemplo de Petrobras no ano de 2022, um ato não recorrente, algo não sustentável, né, mas nós vamos trabalhar um pouco acima desse tema, né, lembrando que um ano eleitoral, um ano da qual todo o caixa da companhia foi esvaziado, né? Mas a gente vamos trabalhar em cima. Então, aqui desmascarando o mito dos dividendos, né? Esse caso do Thiago Reis, né? E a Petrobras, lembrando que eu não tenho nada contra o Thiago Reis, inclusive é um excelente profissional, mas a gente vê que é notório ali foi um conflito de interesse, né? Da parte dele, até mesmo pelo produto que ele oferece através da Suno Research, tá? Então, a gente vai passando aqui adiante. Então, qual que era o cenário de 2022, né? Foi um ano atípico, né? Então, naquele tempo a gente ainda tínhamos a paridade, né, dos combustíveis, do preço do combustível, a paridade internacional. Hoje já não existe mais, né? Foi um ano também do início do conflito da Rússia e Ucrânia, tá? A valorização do barril de petróleo, do tipo Brent, tá? E fora que foi um ano eleitoral também, na qual o antigo governo, né, ele esvaziou os caixas das estatais para dar benefício, Vale Gás, Vale Uber, e diversas ajudas, deu calote no precatório, então esvaziou os caixas das estatais justamente para dar o seu golpe eleitoral, né? Então nós vemos ali que tudo cooperou para que a Petrobras tivesse de fato dinheiro em caixa, né? E foi algo assim, usar isso como um argumento para justificar, né, os altos dividendos e que os valores. É a mesma coisa eu falar que não vou andar de navio porque o Titanic afundou. Algo específico, isolado, não recorrente, né? Então, foi uma ilusão, né? A ilusão dos 70% de dividendo, né? Um rendimento extraordinário, né? Então, algo que foi fora da curva, não tinha, eram condições únicas, né? Esses pagamentos não teria ser como algo que de fato um pagamento saudável. E o maior interessado nesses dividendos foi o governo da qual estava em um ano eleitoral, né? Então ali usar esse argumento, né, uma visão de curto prazo não faz sentido nenhum, né? Então, pode-se dizer o silêncio ensurdecedor, porque ele não é uma pessoa ignorante, ele sabe daquilo que ele fala, né? E ele, de fato, ele omitiu, né? Ele omitiu a natureza sustentável desses dividendos, né? Então, e quais as consequências? São os investidores sendo induzidos a ter esse tipo de visão parcial e tendenciosa, né?
Então, essa insustentabilidade desse modelo, né, foi dado a lucros extraordinários, né, uma distribuição agressiva e depois o que que aconteceu? Com o caixa esvaziado, fez com que a Petrobras emitir debêntures em 2023 para reabastecer esse caixa, né? Então, e tudo isso mostra uma fragilidade desse sistema que não é replicável, né? Foi um ano de fato, estelionato eleitoral, né, de manipulação manipulação e de expectativas e também gastança, né? Então teve rombos no caixa do fiscal também, como nesse ano de 2024, né? Então teve o estouro do teto dos gastos, então algo que foi terrível para o país. E aí nós vemos que as emissões de debêntures, né? Então, em 2023, já a Petrobras teve que emitir 4,98 bilhões de reais em debêntures, atrelados a CDI, a IPCA, e fora que ainda no exterior, 1,25 bilhões de dólares a taxa de 6,50, 6,60 por cento ao ano, né? Então pegou um período de juros altos para se endividar num período de juros altos, né? Sendo que se você pegar 2020, 2021 foi períodos de juros baixos americanos. Poderia ter pegado essa dívida com um custo muito menor. Então, a gente vê que, né, esse verdadeiro custo dos dividendos excessivos causou um esgotamento das reservas, né, deu um prejuízo no crescimento, afetou o crescimento, aumentou o endividamento da companhia e deixou ela ainda mais vulnerável. E a gente vê, né, a responsabilidade desses gurus financeiros, né, usam da sua influência poderosa, né? Thiago Reis é um excelente profissional, ele não é ignorante, ele sabe de tudo aquilo que ele fala, mas há um conflito de interesse por tudo aquilo que ele oferece, né? Mas a gente sabe que o dever seria, né, a existência, né, de uma responsabilidade ética por parte dele, né, ao apresentar, né, certos casos isolados, sem apresentar um contexto geral mais abrangente, né. Então a gente vê, né, qual que é a conclusão além dos dividendos, né. Então, nesse caso a gente viu que faltou educação financeira, né, então foi um desserviço. E a responsabilidade, né, então a falta de responsabilidade diante de falas desse tipo, tá. A gente vê aqui na imagem da esquerda, né, o fluxo de caixa da companhia que estava crescendo, dado aos ventos favoráveis do barril de petróleo e outras coisas, mas em 2023 esse esvaziamento do caixa da companhia, tá? Do fluxo de caixa, aliás, né? Esse é o fluxo de caixa livre, tá? E aí, né, mais uma vez, os dividendos sendo usados como dopamina, né? Então, alimenta, né, esses clientes atrás dos influencers de finanças, da qual ele só tem o dividendo para ofertar, e aí a pessoa fica se alimentando e retroalimentando de dividendo e dividendo e dividendo, algo que não tem fim e algo que acaba se tornando um vício, né? Acaba se tornando uma dopamina. Hoje a nova dopamina dos investidores iniciantes é os dividendos. Então, o vídeo fica por aqui, fica a reflexão para todos. Obrigado, até a próxima.